E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, sim, o nosso podcast da Marvel, do universo da Marvel, está de volta para falar de Daredevil Born Again, a nova série do Demolidor que já veio com os 2 primeiros episódios disponíveis no Disney Plus. E para bater esse papo aí comigo está ele, Thiago Novaes, fazendo a sua estreia no podcast do Oficina. Vocês vão ouvir ele muito por aqui ainda, a estreia do Thiago. E aí, Thiagão? Fala, Marcão, beleza? Pô, muito feliz de estar aqui. Fala aí, galera. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Sempre acompanho o trabalho de vocês e é uma honra poder falar desse herói que eu tanto gosto e que eu posso até chamar de amigo, né? Conheci pessoalmente o Charlie Cox e, cara, tô empolgado. Cê é louco? Tô empolgado. Que episódio. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Exatamente, Thiagão. Quando o Charlie Cox veio pra cá na D23, né? Isso mesmo. Você levou ele pra dar um rolê em São Paulo, muito foda, muito Cara, foda. foi uma experiência incrível. Depois, se a gente tiver um tempinho, eu comento sobre, mas foi incrível, foi incrível. A gente vai acabar comentando sobre isso aí, não sei se hoje, porque foram 2 episódios, mas no máximo semana que vem, gente, o Thiago conta pra vocês a experiência que ele já me contou e é um negócio bizarro, muito bom. Vou guiando, a gente vai falando de alguns assuntos, porque eu sei que todo mundo quer saber como que essa série se encaixa em relação à Netflix, em relação às outras participações deles na Disney, na Marvel. Tem algumas respostas de tudo isso também, e a série começa num tempo passado, né, depois tem um comecinho ali, se passa um ano pra já posicionar todas as coisas, e antes da série estrear, o próprio Charlie Cox deu uma entrevista falando que tinha um evento catalisador muito pesado nessa série, um evento que parte da equipe era até contra, e nos primeiros 5 minutos de episódio a gente já tem esse evento, e assim, gente, vocês sabem que a gente vai falar dos episódios, então aqui é zona de spoiler, perigo, se você ainda não viu o episódio, vai lá, assiste, e depois você volta pra cá, porque agora vai começar a rolar todos os spoilers possíveis. Então, a gente começa com aquele meio sentimento nostálgico, a gente vê os 3 juntos no Joe's lá, que era o bar que eles sempre iam, o Fogg falando justamente sobre nostalgia, sobre abraçar o passado e melhorar o futuro. Eles falam diretamente nesse sentimento que tá se passando deles retornarem da Netflix pra Marvel, e aí nós temos a primeira bomba do episódio, que é simplesmente o retorno, né, do mercenário, do Dex, matando o Fogg Nelson, que foi assim, tipo assim, quando eles falaram que ia ter um evento catalisador, eu fui nessa. O Fogg vai morrer, eu já fiquei meio puto. Eu quero saber o que você achou disso, Thiagão. Cara, eu fiquei em choque. Eu também, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa, não sei se com a Karen ou com o Fogg. E aí, só antes de comentar isso, é legal que essa frase que você comentou da nostalgia, eu achei muito legal esse começo, porque a música, né, a música é meio nostálgica, e eu até anotei a frase que eles falam é reverência pelo passado, mas esperança para o futuro. Que parecia que eles estavam falando com a gente, né? Então, eu achei muito legal isso. Eles estavam falando de um assunto X, mas parecia que eles estavam falando pra nós, do tipo, ó, meu, vocês viveram aquele negócio lá, foi incrível, mas acredita que a gente vai entregar um negócio bombástico. E foi, né? 5 minutos de episódio, cara, eu não conseguia, assim, soltar a respiração. Quando aconteceu aquilo com o Fogg, eu falei, cara, não é possível que com 5 minutos de série eles fizeram isso, assim. Então acho que a minha reação foi muito parecida com a sua. Eu fiquei chocado, cara. E assim, eles preparam de um jeito muito tenso, né? É. Porque é o cara ligando pro Fogg desesperado, e depois, quando o Matt tá chegando no cara, o cara fala, eles queriam você, Fogg. E o Fogg no meio da rua. E eu ficava, caralho, entra nessa porra desse bar agora. Tem uma cena que o Fogg, ele fica sozinho na cena. Não sei se você repara, que as pessoas vão se afastando dele, aí eu falo, cara, vai ser agora. Aí, de repente, acontece. Eu falei, meu Deus. Não, e eles ainda mostram a cara do Dex, assim, né? O perturbadíssimo Poindexter, agente Poindexter ali, que tem todos os problemas do mundo com o Matt Murdock. Ele tem problemas muito grandes com o Wilson Fisk também. Não sei se ele vai acabar voltando ou não, porque a gente viu que essa série vai pra um outro caminho. Só que eu acredito que sim, vão ser as tramas paralelas aí. É um começo realmente muito forte, bem legal, tipo assim, em termos de narrativa, é muito impactante, né? E aí depois nós temos, aí a gente já vai começar a entrar uma zona um pouquinho de falar sobre as participações do Demolidor e do Wilson Fisk nas outras séries da Marvel, tá? Porque a gente tem um salto de 1 ano, que é exatamente o momento onde eles participam das outras produções. Esse salto de 1 ano, principalmente das aparições do Wilson Fisk, ele fica muito claro aqui pra gente, de como ele rolou. E aí a gente volta no julgamento do Dex, do Matt Murdock indo lá pra depor, falando... Aí tem o primeiro ponto que a gente vai abordar um pouquinho, que ele não é mais o Demolidor há 1 ano, porque ele realmente se entregou aos sentimentos de eu vou matar esse cara.
Porque o maluco Sim. matou o melhor amigo dele, né? Sim. Ele estava na ponta de um prédio e com o cara ali, no maior momento de raiva possível. Era uma situação muito diferente. Qualquer atitude que ele fizesse, o cara ia cair do prédio. E ele tava num momento, talvez, de maior raiva que ele já tenha sentido todo esse tempo. Com um cara que já tinha muitos problemas, né? Então é meio que a gente entende ele ter empurrado o Dex dali. E é legal que, assim, do mesmo jeito que teve a construção da morte do Fogg, a construção dessa cena foi incrível também, né? Porque teve um plano sequência absurdo, né? Então, de toda a briga deles começando na rua, praticamente, e eles vão subindo o prédio, se matando ali praticamente, né? Até chegar no telhado, quando o Matt, ele enfrenta essa situação, né? Que ele vê o amigo dele ali morrendo, e ele, até no trailer a gente viu, né? Uma linha foi cruzada quando eles mencionam, e é nesse momento que ele cruza essa linha, né? Ele se deixou levar por esse sentimento que no final da terceira temporada, com o Wilson Fisk, ele venceu isso, né? Ele teve esse mesmo sentimento, mas ele se segurou e ele agiu como o Demolidor agiria. E agora a gente viu ele cruzando essa linha. E, cara, a construção desse plano sequência... Demolidor já entregou pra gente planos sequências muito incríveis, né? Mas essa, cara, essa foi absurda. Foi absurda, assim. Então foi um ótimo ponto. Exato. E é sensacional porque, assim, o Matt, enquanto ele tá lutando contra o Dex, ele tá ouvindo os batimentos do Fogg. Tanto que, um momento antes, o Dex tava quase caindo do prédio, o Matt puxa ele de volta. Porque o coração do Fogg tava batendo ainda. É aquele negócio, se o meu amigo morreu, eu vou te matar. Mas ele ainda tava se segurando. Toda essa situação, ele puxa o Dex de volta, não deixa o Dex cair. Só que quando ele tá segurando o Dex na ponta do prédio, ele escuta o coração do Fogg parar de bater. E aí, ele tem esse momento. Ele escutou também alguém subindo as escadas, ele sabia que tava vindo gente ali. Tanto que ele empurra o Dex e ele já tira a máscara. Ele quer ser descoberto agora porque ele não quer mais fazer isso. Ele cruzou essa linha conscientemente, não foi tão impulsivo assim. Ele esperou, ele empurrou, depois ele tirou a máscara sabendo que alguém iria ver e saber que ele era. Então, daquele ponto em diante, ele já tava assumindo. Eu cruzei a linha que eu não deveria ter cruzado, eu não vou mais ser o Demolidor. Esse começo foi, assim, de todas as séries da Marvel, eu acho que foi um dos mais chocantes, assim. Foi incrível. Foi mesmo, foi incrível. E aí que a gente tem uma situação, porque assim, pra mim, as coisas do Wilson Fisk estão muito claras de como elas aconteceram, principalmente o final de Echo, que a gente vai chegar também, porque é bem importante pra gente entender esse novo Wilson Fisk, esse cara mais, que tá tentando, né, a gente sabe o que vai acontecer, que ele não vai conseguir se segurar, mas que tá tentando fazer as coisas de um outro jeito. Mas no caso do Matt, ele tá há 1 ano sem ser o Demolidor desde esse momento. Só que em She-Hulk ele foi o Demolidor. Ele não agiu só como advogado. Na aparição dele em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, é só advogado, tranquilo, tudo certo. Em She-Hulk, não. Então, assim, é uma coisa que eu acredito que eles ainda vão explorar um pouquinho, porque o traje amarelo que ele usa em She-Hulk aparece no trailer de Daredevil Born Again, né? Então, eu acho que eles vão explicar isso. Sim. Mas pra mim, essa é a única parte que eu ainda quero ver se eles vão explicar ou se eles vão meio que fingir que não aconteceu nada. É uma possibilidade, Eu, honestamente, acho que eles simplesmente aconteceu e esquece, sabe? Segue a vida. Eu não acho que eles vão explicar isso, mas gostaria de uma explicação, uma linha de roteiro que seja, alguma coisinha ali que mencionasse isso, sabe? Porque o roteiro tá muito explicativo nesse sentido. Eles explicam o Wilson Fisk com a Echo, por exemplo, de um jeito bem mais tranquilo. A situação do Wilson Fisk em Gavião Arqueiro não precisa ser explicada. Aquilo ali aconteceu também. Ele tretou com o Clint e com a Kate e pronto, sabe? Não é nada muito grande assim. E eu acreditava também que eles não iam entrar muito nesse mérito de She-Hulk. O showrunner já falou que vão ter algumas coisas que eles vão simplesmente ignorar mesmo. Mas o traje amarelo está no trailer. Então eu acredito que quando esse traje aparecer, talvez a gente tenha alguma linha de explicação aí. Até porque She-Hulk também é datado. She-Hulk também é datado. She-Hulk acontece nesse meio tempo. Tem um jornal que ela lê, que tem ali a parada do Tiamut, o Celestial largado no meio de tudo. Aconteceu durante esse 1 ano que a série, desse salto temporal que a gente teve, né? Exato. Pode ser que acho que você é um bom ponto. Acho que na hora que apareceu o capacete, talvez tenha uma linha, alguma fala que dê mais detalhes sobre isso, mas não acho que vai ser muito mais do que isso também. Eu também acho que não. Então, o Matt agora, ele vai tentar ser só um advogado, já está conseguindo, ele tem um novo escritório, a gente já consegue ver quem são os novos substitutos, entre aspas, do Fogg e da Carrie Page, porque eles já têm ali um investigador que ajuda o Matt nos casos, eles já têm também uma nova parceira de negócio pro Matt. A Karen Page tá viva ainda,
Flórida, só que ela foi pra São Francisco. A gente também vê ela voltando aqui rapidinho. Eu não acredito que ela vai deixar de aparecer, até porque ela é uma personagem que, além dessa conexão com o Matt, ela tem uma conexão com o Frank Castle muito forte, e o Frank Castle vai vir também daqui a pouco. E ela é uma personagem muito importante. Mas a gente já vai vendo essa situação. Em relação ao Wilson Fisk, ele é um novo homem, né? Ele quer ser o prefeito de Nova York, que é algo que ele teve esse insight no final de Echo. Então, só pra gente pontuar rapidinho o que aconteceu naquele final, ela meio que tentou curar os traumas do Fisk, porque ela acreditava que eram esses os traumas que faziam ele ser mal. Na época, o meu entendimento foi de que ele realmente não tem remorso das coisas que ele fez no passado, e que ele era simplesmente mal por essência e não queria mudar. Só que aqui a gente vê um Fisk que está, de fato, tentando ter essa nova persona. Sim, né? sim. É o cara que tá tentando... Então, assim, aqueles poderes que a Echo usou nele, eles meio que funcionaram, entre aspas. A gente vê a Vanessa cuidando dos negócios do Fisk e ele chegando pra acabar com tudo. Não quero mais. Isso até tá trazendo problemas pro relacionamento que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu quero saber o que você achou, de primeiro momento, desse novo Wilson Fisk. Cara, o Vincent D'Onofrio, ele é muito bom, né? Ele é muito bom porque ele te convence, né? Ele te convence que ele tá mudando e acho que toda... Muito. Ele, naquela cena que eles estão conversando no café, você sai de lá convencido. Você fala, não, esse cara, ele quer mudar mesmo. Ele quer... Pô, ele tá querendo o bem da cidade. E é legal que quando ele aparece na série pela primeira vez, eu gosto como a série constrói até com a vestimenta deles, né? Porque se você olha pra Vanessa, ela tá inteira de branco, como se ela fosse a rainha do crime, né? Que ela tá comandando tudo. Isso eu achei animal. É um muito detalhe, bom. Porque você vê... E ele com terno cinza. Visualmente, ele já mostra que ele quer mudar. Ele já não se vê mais como o rei do crime. E você vê a Vanessa lidando com aquela galera barra pesada, assim, e sendo super respeitada. Então você vê que ela meio que tomou o lugar dele enquanto ele tava se recuperando, né? E eu acho muito legal como a série trabalhou isso. Da gente ver no visual que, pô, será que ele tá realmente querendo mudar? Eu não sei você, o que você achou, Marcão? Mas eu fiquei meio assim, caraca, fiquei na dúvida. Eu acho que ele está tentando... aproveitar essa nova chance. Só que o momento que o comissário conversa com ele também é muito significativo pra mim. Ele é alguém que tá desesperado por ser amado. Uhum. Eu acredito que não vai demorar muito para as coisas não saírem do jeito que ele quer, e aí ele vai voltar pra aquela essência toda. Mas isso que você falou também é realmente muito bom, porque ele, sem o terno branco, não passa a imponência do Wilson Fisk, né? Exato. E a Vanessa toda de branco passa. É exatamente isso. Ele entra meio, tipo, com os ombros meio abaixados. Isso. Mais tímido, né? Menos o dono da situação ali. Ele ainda tem o respeito de todo mundo, tanto que geral vaza na hora que ele aparece. Mas realmente esse peso tá na Vanessa. Eu achei muito bom realmente como essa situação acontece. Porque assim... Na série da Netflix, a Vanessa sempre quis ter essa participação maior dos negócios do Fisk. Ela sempre gostou desse lado dele. E ela, no final, começa a ter. Tanto que ela fala pra assassinarem o agente Nadim lá na terceira temporada. Exato. É isso que o Matt Murdock usa contra ele naquele final. Ele fala, ó, você não queria acabar com a liberdade da sua esposa, mas ela cometeu um crime, eu sei que ela cometeu, e se você voltar a fazer merda, eu vou jogar ela na roda também e ela vai se ferrar. E aí o Wilson Fisk fica meio... Só que a relação dos dois... Agora tá meio conturbada, e eu vejo a Vanessa, em alguns momentos, como um incômodo pro Fisk. Na hora que ele é eleito, eu vi muito isso. Porque ela levanta o copo pra ele e ele meio que evita olhar pra ela. Porque, tipo assim, caralho, essa mulher vai me fazer voltar pra vida que eu tô tentando sair, tá ligado? Não sei se você sentiu também. Eu sei que ele continua amando ela incondicionalmente. Sempre foi o ponto fraco e o ponto forte dele. Mas eu não sei se você sentiu isso também, essa vontade dele de meio que se afastar um pouco. Porque ela lembra ele o rei do crime que ele talvez não queira mais ser. Né? Sim. Não, eu senti isso. E aí até avançando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui, né, um pouquinho mais pra frente. Mas você vê que a própria cidade cobra que a Vanessa esteja junto com ele, né? Então tem esse outro lado também, do tipo, pô, eu sei que ela precisa estar aqui comigo, mas ao mesmo tempo eles estão distantes. E então passa a ser um incômodo, parece que recíproco, assim, sabe? Dos dois lados. Ele precisa ter ela ali, mas ele não sabe como lidar com essa situação, porque se ele se aproxima dela, ele se reaproxima da vida antiga dele. Então ele fica nesse dilema, né, interno também, como conduzir isso. E acho que isso vai se desenvolver mais pra frente. Mas eu senti esse incômodo. Então, realmente tá sendo muito bom como que essas situações todas, elas estão sendo construídas. Porque, deste primeiro momento, eu acredito que sim. O Wilson Fisk viu a chance de ter o poder que ele gosta de ter, menor do que ele tinha, claro, mas junto com a liberdade dele poder sair na rua, das pessoas celebrarem ele. Porque...
na série da Netflix ele era muito odiado. Tanto a opinião pública quanto a polícia de Nova York, que é um ponto muito importante também pra esse núcleo todo, elas sempre foram muito contra o Fisk. O próprio Demolidor, né, o Matt Murdock, o Fog Nelson principalmente, eles eram muito vistos pela polícia de Nova York como os heróis que combatem o Wilson Fisk. E aqui, até a parte da Bibi Urich, né, que é a sobrinha do Ben Urich, eu acho interessante, porque esse documentário dela, ele vai mostrando a opinião pública. Tá legal porque a gente vai vendo. Tem gente, e aí você pensa, porra, o Wilson Fisk foi preso em rede nacional, teve toda essa situação de matador de policial e as pessoas estão aceitando ele como prefeito. Gente, se isso acontece no nosso mundo real aqui, ia ser igualzinho. Aqui, tem um cara no documentário que fala, porra, essa parada dele ter matado o cara, esmagado a cabeça de um cara, é boato, mas isso é da hora. Tipo, gente, isso aí não é ficção. Tá ligado? Cara, isso acontece no nosso dia a dia e eu acho que essa frase explicou tudo. Porque quando começou esse dilema dele se candidatar e começar a crescer nas pesquisas, eu me questionei. Eu falei, mas pô, esse cara foi preso. A população viu ele sendo preso. Como que tem gente defendendo? Mas aí quando você traz isso pra realidade, isso acontece, e aí eu tô falando independente de ideologia, independente de qualquer coisa. Isso acontece na realidade. As pessoas defendem uma causa. E quando você vê essa linha, né, de fala, o cara falando, teve esse boato aí que ele esmagou a cabeça de alguém, mas... Então você fala, cara, independente do que ele tenha feito, as pessoas vão apoiar ele, ponto, sabe? Quem vai odiar, quem apoiar, vai apoiar. Então esse dilema eu também criei em mim, assim, eu falei, caraca, mas aí quando você traz pra realidade, você fala, não, isso pode acontecer mesmo. Porque a gente vê acontecendo, a gente vê figuras públicas fazendo muitas coisas controversas e as pessoas criando narrativas próprias. Não foi isso que ele quis dizer. Isso aí não aconteceu de verdade. Não sei o que lá. Mas se ele fez mesmo tudo certo. Então assim, gente, não é nada de muito, nossa, estão forçando o Wilson Fisk como prefeito. E o legal é que eles colocam tudo isso em ponto. A opinião pública está dividida. E a polícia também. Eu acho que, não sei se é a parceira do Matt, não sei quem é que fala, mas alguém fala. Metade da polícia de Nova York... é o investigador dele, acho, né? Metade da polícia de Nova York não pode ver o Fisk, não suporta ele. A outra metade pularia de um prédio pelo cara. Então... Não, eles estão colocando isso. E o comissário falando com ele também é muito importante, porque o cara fala, a minha missão aqui é fazer com que o seu mandato dure menos de um mês, tá ligado? Foi muito bom essa fala, inclusive, né? Que ele até cita que foi um prefeito de 1800 e não sei quantos, ele fala, a minha meta é garantir. E é legal que um pouco depois dessa cena a gente já começa a ver o Wilson Fisk com traços de Wilson Fisk, né? Como ele manipula. Exato. Eu achei essa cena muito boa, que daí você fala, opa, é o que você falou no começo do cast, né? Você fala, em algum momento vai desandar. Então assim, por mais que ele esteja tentando ser essa outra pessoa, você vê que lá no fundo ele tem aquela coisa adormecida, né? Que na primeira oportunidade ele já utilizou disso pra poder manipular a situação e seguir, né? Então, foi incrível também. Exatamente. Assim, o Wilson Fisk conseguia as coisas dele do jeito que ele precisava conseguir. Aqui, a manipulação dele tá sendo um pouquinho diferente, porque assim, ele não ameaçou matar ninguém. Ele mostrou um caso extraconjugal do cara e falou, se você continuar me encarando, eu vou botar isso aqui pra público e você... E a sua farsa de bom marido aí vai acabar. Porque é um filho fora do casamento. Ele até fala depois, ele achou que ele ia conseguir esconder essa criança pra sempre. Isso aí acontece na política também, tá, gente? Ainda mais, se vocês viram House of Cards, por exemplo, acontecia toda hora. Um querendo expor as merdas que o outro fazia. Só que, disso daí, pra ele voltar a ser o violento que vai matar alguém contrário a ele, não tá muito longe. Porque ele tem isso nele. E nessa conversa do bar dos dois, que inclusive também é o ponto alto do trailer, ele fala isso, que é difícil você lutar com essa sua própria natureza monstruosa. Ele tá falando pro Matt Murdock, porque ele fala, você soltou o Poindexter do prédio. E o Matt fala que sim. Mas ele tá falando pra ele também. E a gente vê a mão dele machucada aqui depois. Então, sim, ele tá tendo os acessos de raiva dele, ele tá tentando se controlar, mas todo mundo sabe que isso é questão de tempo, cara. Não vai ter como ele segurar isso por mais tempo, tá ligado? Exato. E essa conversa deles no bar, inclusive, pra mim é um ponto... Já tinha sido um ponto alto do trailer e é um ponto alto do episódio, porque você vê como a química deles funciona, né? Que até é uma ironia, né? O herói e o vilão. E quando a gente olha pro passado da Marvel, tem alguns vilões que eles são bem descartáveis, né? Mas tem grandes vilões. Você pega o Killmonger, pega o Loki, pega o Thanos. Quando você dá o tempo de desenvolvimento... E o Kingpin, pra mim, é um desses vilões, sabe? Porque ele não tem superpoderes, digamos assim, né? Mas o poder que ele tem de influência, o poder que ele tem de manipulação, você realmente fica com medo do que o cara vai fazer. E nesse diálogo dele com o Matt, foi nesse ponto que eu me vi convencido, assim, que eu falei, caramba, ele realmente... Será que ele, né, vai fazer alguma coisa? Não vai fazer?
E eu acho ele muito bom, cara. Eu reforço aqui que eu acho o Vincent D'Onofrio, ele é incrível atuando como Kingpin. É muito bom mesmo, porque ele tá mais sereno, né? Tipo assim, no começo da conversa, quando o Matt fala, você ganhou massa muscular, não sei o que, ele fala, eu não vou sair na porrada com você. Tipo, já passou uma... Essa frase já passou caralho, o cara tá cansado disso. Eu acho que ele realmente viu uma chance de recomeçar. E aí que esse vilão se torna mais interessante. Você citou o Killmonger, muita gente concordou com... Tipo assim, achava que o T'Challa era muito pra um lado, ele era muito pro outro, e que se os dois juntassem ali a ideologia no meio termo, funcionaria demais. Então, e essa é uma parada que a gente vê em House of the Dragon, por exemplo, que é a narrativa, ela vai ser contada do jeito que as pessoas quiserem contar, mas se você for olhar o lado de um, o lado de outro, você pode ter um vilão que pra outra pessoa é mocinho, por aí vai. Só que assim, o Wilson Fisk, a gente sabe que essa farsa dele não vai durar, só que ele mesmo se compara muito com o Matt Murdock. Ele fala que os dois são iguais, ele sempre falou, e o Matt sempre tentou fugir muito disso, mas... tem pontos que a gente vai vendo que eles realmente são muito parecidos. E o Wilson Fisk vai lançando a sua campanha contra os vigilantes. Então ele já falou, eu apanhei de vigilante e eu não quero tratar eles como se fosse com um tratamento paliativo, não, eu vou combater. E a gente sabe que vai ter uma guarda da polícia de Nova York que o Wilson Fisk vai criar para combater esses vigilantes, e eu acho que vai tudo começar na situação que a gente tá vendo do Hector Ayala, que é o Tigre Branco. Eu acho que só um ponto do primeiro episódio, 2 pontos que eu acho que é legal, que depois dessa conversa com eles, a gente tem aquela situação onde o Fisk descobre que a Vanessa tá tendo um caso, né? Caso. Extraconjugal, e acho que esse foi um ponto também que você vê, mais uma vez, a distância deles, as consequências desse distanciamento deles, né? E o final, não sei se você reparou, mas o final do primeiro episódio, eu achei a condução da direção muito incrível, porque você tem o efeito, o jogo de luzes, né? Então você olha o Kingpin, parece que ele tá em cima de um prédio, e a luz ela fica meio que escurecendo e ela fica branca. Ela fica escurecendo e isso ilumina o rosto inteiro dele. Então parece que ele fica, assim, traçando um paralelo com ele tentando ser uma boa pessoa, mas ele sendo o rei do crime. E quando a câmera foca o Matt, ele tá com metade do rosto vermelho e metade do rosto como se fosse, né? Tipo, Demolidor e Matt Murdock. E tem uma parte que a luz, ela começa a piscar. Como se ele tivesse meio que um desejo latente de voltar a ser o Demolidor naquele momento, sabe? Pra resolver aquela situação. Então eu achei bem legal esse jogo de luzes que eles usam pra encerrar o primeiro episódio. Eu achei muito bom. É mesmo, né? Que é quando ele tá andando com a Heather lá e ele descobre que o Fisk foi eleito. Tem uma parte antes da luz na metade do rosto dele, que é ele de perfil e tudo vermelho no fundo. Também também. Nesse momento também. Realmente, esse jogo de luz que eles fazem com os dois, ele é muito bom. Inclusive, a gente vê um cara pichando na parede, o Wilson Fisk, encobrindo o rei do crime. Então, é esse cara com um terno mais acolhedor, com uma postura menos assustadora, que esconde o monstro que tá atrás dele. Essa pessoa que pichou isso, muito provavelmente é o Mills, né? Ele também já apareceu aqui sem a máscara. Porque você reconhece um psicopata quando você vê ele. Você nem precisa saber quem vai ser o ator que vai fazer o cara. Quando você tá vendo o episódio, você fala, esse é o psicopata. Esse é o serial killer. Tá ligado? Exato. Eu gelei nessa cena, inclusive. Eu gelei. Eu falei, caralho. É sinistra, né? É uma cena muito sinistra, né? E assim, gente, se vocês sabem quem é Heather Glenn dos quadrinhos, eu não vou falar nada. Mas vocês sabem que a situação ali é meio complicada. Mas... E outra coisa também, só saindo um pouquinho da série em si, o IMDb entrega muita coisa, né? Porque tá aqui, Deborah Ann Howe, que é a Karen Page, fez 17 episódios, e o ator do Fog Nelson, um só. Então assim, ele já coloca... porra, é sacanagem, né? Mas... Não, é sacanagem. Eu tento nem ler essas coisas, porque é igual o lançamento de brinquedos, os caras sempre entregam alguma coisa. Eu falo, não, deixa eu assistir, depois eu vejo tudo isso daí. Exato, pelo menos a gente sabe que a Karen vai voltar regularmente, né? Que ela está na série de fato, porque também tem muita coisa pra ela fazer. E, bom, e aí, realmente, esse episódio termina com essa vontade latente que o Thiago falou, testando os dois, né? Tentando seduzir os dois de novo. Porque, de novo, o Matt Murdock sem ser o Demolidor e o Wilson sem ser o Rei do Crime, a gente sabe que não vai durar nada. E esse segundo episódio mostra muito os dois flertando com esse retorno mesmo. O Matt, no final, inclusive, é um negócio fantástico. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas o final do episódio 2, dele lutando contra esse lado dele, é muito bom mesmo. E aí o episódio começa com o Tigre Branco, né, que é o Hector Ayala,
Primeiro que tem uma mensagem, porque o ator que faz o Hector Ayala, ele faleceu entre as gravações do lançamento da série. A família dele foi no evento de lançamento e tudo mais, mas ele não vai poder ver o trabalho dele acontecendo. Isso é muito triste. Aconteceu em Star Wars com o cara que fez o Baylan Skoll, né, em Ahsoka. Sim. E acontece agora também em Demolidor. Realmente é uma situação bem... E aí a gente vê essa cena do Hector Ayala. A gente já tinha visto eles falando de Tigre Branco quando eles falam do aumento do número de vigilantes em Nova York. Sim. A gente vê que o Demolidor deixou muito isso, esse espaço. Ele tem fãs. O próprio Hector Ayala fala, o Demolidor não tá aí pra cuidar das pessoas, precisa de alguém pra fazer isso. E a gente está agora no UCM, então é Homem-Aranha, é Kate Bishop, tem um monte de gente em Nova York fazendo isso. Então, realmente é um assunto a ser tratado, o Wilson Fisk vai combater. Só que a gente não sabia que o Hector Ayala era o Tigre Branco. A gente vê um cara chegando no metrô, parando uma briga, e no meio dessa treta, um policial, o maluco cai ali no trilho do trem, e aí depois o outro revela que eles eram policiais e ele vira um assassino de polícia. Então, a situação é muito foda, porque essa narrativa de assassino de policiais, ela Sim. pega muito no núcleo do Demolidor, né? Sim, total. E é bem surpreendente, inclusive, quando isso acontece, né? Quando ele vai separar a briga. Eu pensei assim, fodeu, né? Fodeu. Mas foi isso. Quando eu vi assim, não foi... Sabe quando você até demora assim você tem um delay assim, eu falo, mas o que tá acontecendo aqui? Aí depois que você entende, você fala, fudeu. Cara, esse cara tá ferrado, mano. E a testemunha foge, né? A testemunha fugiu, aí você falou, mano, esse cara tá na merda. Exatamente, e é uma cena também muito chocante, né? Que de novo, a situação é rápida e o próprio Hector ele não quer olhar pra trás, sabe? Tipo, ele fica olhando pra frente meio tonto, porque o barulho do trem passou também muito perto dele. Foi muito perto dele. O cara tentou puxar ele e ele se soltou, né? E aí é que a gente entra na situação. Eu não sei se esse metrô deveria ter câmera. Talvez apareça alguma coisa. Mas é a narrativa de uma palavra contra outra. Tinham 4 envolvidos. Um fugiu, um morreu e agora tem 2. E nessa situação, um policial saiu morto, o parceiro dele tá vivo, né? Então ficou bem difícil realmente pro Hector aí. O que você acha? Cara, eu até vou avançar pra próxima cena. É aquela situação que, assim, se não fosse o Demolidor e os seus poderes, esse cara já era. Era uma prisão perpétua lá, esse cara já era. Ele ia morrer lá na delegacia, né? Não, ele ia morrer ali mesmo. Esse cara não ia chegar nem a ser preso, ia morrer ali na delegacia. Mas é legal que aí, passando pra próxima cena, quando o Matt vai interrogar ele, e isso pra mim é uma das coisas que eu mais gostei no segundo episódio, que é o Matt Murdock sendo o Matt Murdock, sabe? Utilizando os poderes dele, assim, igual, bem quadrinhos mesmo. Ele foi testando, né? Ele foi testando o Hector e foi perguntando, pô, não sei o que aconteceu. Ele viu que ele não tava mentindo, que ele era inocente, e depois ele ainda sentiu que ele tava escondendo alguma coisa, que era justamente o fato de ser o Tigre Branco, né? Então acho que essa cena foi muito legal e que assim, se não fosse o Matt Murdock, esse cara tava ferrado. Esse cara já era. Então eu achei muito bacana como eles exploraram isso. E assim, é um exato paralelo com a forma com que a Karen Page entra na vida deles. Porque é exatamente igual. Ela chega na delegacia sem ninguém. Os policiais queriam matar ela, tanto que eram policiais comprados pelo Fisk. Eles tentam matar ela depois, mas não conseguem. E o Matt escuta, vai lá conversar com ela. Ele vê que ela tá escondendo alguma coisa, mas que ela está falando a verdade. Ele pega o caso. Então, é uma situação muito parecida. E ali também era muito, caralho, como que ela vai sair dessa? Chegou no apartamento dela, tinha um cara morto no apartamento dela, ela marcou de sair com o cara, o sangue tava na mão dela, ela tava segurando a arma do crime, exatamente a mesma, é uma situação bem parecida. E todos os momentos que o Matt usa essas habilidades dele, eles realmente são bem interessantes. E aí quando a gente chega pro julgamento, a gente começa a entender que esse policial que tá vivo, ele é um pilantra, né? Ele tá fazendo alguma merda, ele não tava lá, tipo assim, o policial tá apaisando, tentando parar um criminoso, chegou um maluco lá, atrapalha. Porque assim, esse é o perigo de você ser um vigilante e você não entender a situação antes de você entrar nela. Porque o que poderia ter acontecido é mais ou menos a situação do Tio Ben, por exemplo. Você vai deixar o bandido sair correndo porque isso não é problema seu, só que aí quem você ajudou a fugir era um bandido, entendeu? Às vezes o cara tá tentando roubar um carro, você vai, e aí depois 2 pessoas da rua pegam ele e começam a dar um pau nele, você chega lá, quem foge é o bandido, quem fica são os 2 caras. Então, ele não se inteirou da situação. Só que esse policial tava fazendo merda. Esse policial não tava em uma investigação, não tava fazendo nada. Ele tava agredindo alguém ali, tanto que ele quer queimar o cara. Ele quer matar o cara que fugiu. Né? E é graças a isso que o Matt consegue descobrir onde tava a testemunha que ele precisava. Então, assim, a narrativa que eles estão passando é que tinham 2 policiais no metrô, o Hector chegou, espancou os 2 e matou um. É isso. Exato. Uma palavra contra a outra vai ser bem difícil. Mas a gente sabe que tem mais aí. E você vê que no julgamento, né, que é um pouquinho mais pra frente, o Matt não consegue nem argumentar. Você falou, é uma palavra contra o outro, ele não tem nem chance de argumentar. Então dura, tipo, sei lá, 30 segundos
a primeira defesa ali, né? E ele perde, ele não tem como provar, que é aquilo que a gente falou, é a palavra de um contra o outro, e o Matt precisa achar uma prova ali crucial pra poder seguir com o caso, senão já era, né? Exatamente, e esse é o primeiro ponto, né? Porque nessa situação, que era só pra decidir se ia ter fiança ou não, é muito ingrato ali. Só que o Matt já... E toda a polícia ali, sabe? O próprio juiz também, ele tem um clubismo nessa situação. Quando a situação é com a organização de polícia, a gente sabe que tem isso... E a série mesmo mostra, porque a polícia protege as pessoas, ela tem essa função, e quando um policial é morto, eles falam isso, quando um policial morre aqui, a situação é meio diferente. E o Matt não se abala, porque ele sabia que isso ia acontecer também. Sim, claro. Mas é bem isso que você falou, você vê que tanto que ele até fala, ele serviu por 15 anos, ele é um computador, é um pilar da comunidade, aí o juiz fala, tá, ele matou um policial, próximo. Então, tipo... né? E tá toda, a polícia inteira tá ali, sabe? Em peso. É um ambiente muito hostil pra essa situação também. Exato. Mas vai ser interessante ver como vai se desenrolar. É bom quando a gente já começa a ver qual vai ser a trama da temporada. Sim. E aqui também tem uma coisa, né? O Tigre Branco, graças àquele amuleto, que é um colarzinho que o investigador do Matt, inclusive, encontra, ele conquista alguns poderes quase sobre-humanos, tudo mais. E aqui eles falam disso, né? E aí, assim, a gente está num ambiente onde existe um Homem-Aranha, um Homem-Formiga, um Hulk. Então, quando ele fala isso pro juiz, o juiz até faz uma carinha tipo, ele não tava com os poderes místicos dele. Mas, porra, a gente já tá num ambiente onde isso é mais normal do que parece, né? Exato, exatamente. E aí o episódio vai... Eu quero saber o que você achou da Bebe Urich, né? Ela é sobrinha do Ben Urich, e aí ela que vai ter essa função jornalística. Eu gostaria de ver a Karen Page voltando a ser jornalista, mas assim... Sim. E é interessante porque a Bebe Urich, ela vai falar com o Wilson Fisk em um certo momento do episódio. E ela fala, meu nome é em homenagem ao meu tio, e o Wilson Fisk que matou o Ben Urich, né? Ninguém sabe disso. Cara, foi ele que matou. E aí ele fala, eu conheci o seu tio, foi um grande jornalista. Cara, essa cena pra mim também me deu um gelo, tá ligado? Nossa, cara, e como ele não esboça nenhuma reação, né? Eu acho que é legal porque, assim, agora indo pro Fisk, né? Primeiro o episódio começa trabalhando um pouco, assim, da burocracia de ser prefeito, né? E como ele tá já entediado com isso, mesmo nos primeiros dias. Mas como é importante construir essas relações, até passa a cena dele lá meio prefeito de Sorocaba lá, né? O homem do povo. Buraco, não sei o quê. Exatamente. Não, tá pro buraco aqui, vamos resolver. E aí depois ele tem esse encontro com a Bebe Urich, e essa cena é muito boa, né? Porque ele nem treme o olho, cara. Ele fala, conheci o seu tio, e aí na hora você volta pra cena dele matando ele, né? Exato. Você fala, não é possível que esse cara não tá nem tremendo o olho pra falar isso, assim, foi muito boa, foi muito boa. E eu acho que a Bebe Urich, eu não conheço o background dela, não sei se tem nos quadrinhos, não tem. Que eu não conheço. Não tem. Então, mas eu acho que é uma personagem que vai talvez ocupar o lugar que a Karen Page ocupou, né, em temporadas passadas, de jornalista mais investigativo, até ousado em alguns pontos, né, de ir pra cima em algumas questões e tudo mais. Bem eu ousada. achei bem interessante. Bastante até, né, porque ela perguntou até da esposa do Fisk ali naquele momento, então eu acho que ela vai trazer vai ser bastante interessante o plot dela pra série. O sobrenome já tem um peso. O sobrenome já tem um peso, principalmente pro Fisk. Eu gostaria de ver ela e a Karen juntas, sabe? Do mesmo jeito que a Karen teve a relação com o Ben Urich e ele meio que foi o mentor dela, eu gostaria de ver a Karen dando um pouco mais de experiência pra Bebe Urich aqui. Mas nesse primeiro momento, parece que ela vai estar um pouco mais alinhada com o Fisk, só de primeiro momento. Sim. A Karen Page sabe quem matou o Ben Urich, né? Então, assim, se ela se aproximar da Bebe Urich, por exemplo, a gente já pode ver algumas coisas acontecendo nesse sentido. Agora, outra personagem interessante aqui é a Heather Glenn, e ela já deu de cara com o Muzi. O Muzi, a gente viu nos trailers também, ele é um personagem que é um serial killer meio artista. Então ele faz pinturas, ele faz obras com os corpos, com o sangue das vítimas dele. E, gente, não precisa nem falar quem é o psicopata, que você já viu a cara, é o ator que fez a Wandinha ali. Porque quando você vê ele sentado na plateia, você já fala, puta que pariu, sai fora. E quando ele começa a falar com ela, tipo, eu quero me consultar com a senhora, não sei o quê, já dá pra saber onde isso vai dar, ainda mais com uma personagem que está, de novo, se aproximando do Matt Murdock, o Matt que tá lutando contra os instintos violentos dele. Então, assim, se você mexe com alguém querido por ele, a situação é complicada, né? Eu acho que ela não vai durar muito, né? Mas eu gostaria de estar errado. Eu também acho que não dura muito. Essa cena, ela é bem sinistra, quando a gente olha pro carinha lá, você fala, cara, esse cara aí tá estranho. Eu até anotei. É muito fiz algumas anotações, eu coloquei assim, cara estranho, porque, mano, esse cara... Mas depois você associa, né? Você já sabe quem que é de cara. E eu acho que ela a doutora Glenn pode acabar sendo um gatilho, né? No futuro, pra alguma coisa em relação ao Matt, mas... O futuro dela me dá um medo. Eu também, eu tenho esperança ainda, mas, né, vamos esperar pra ver.
Mas assim, a cena dele sentado na cadeira, os olhares já assustam, mas ele na fila assusta mais ainda pra pegar o autógrafo dela. Porque você fica tipo, caralho, o que esse cara vai falar? Também foi uma cena rápida, que esse personagem vai ser um personagem que vai ganhar a sua importância pro restante da temporada. Inclusive é ele que picha a parede com o Wilson Fisk, provavelmente é ele, né? Que picha a parede com o Wilson Fisk escondendo o rei do crime, a casca que tá por cima do verdadeiro eu dele lá. E então seria alguém que também teria os seus problemas com o próprio prefeito de Nova York aí, mas isso também é coisa pra gente ver mais pra frente. Agora voltando ao Matt Murdock, sendo Matt Murdock, ele tem que achar o cara que estava nessa situação toda, que vai testemunhar, que vai ajudar no caso do Hector Ayala, e ele começa a seguir o policial que também estava envolvido nisso. Vê que o policial, primeiro que entra num lugar lá escrito não se aproxime, é um cativeiro. Segundo, que ele encontra o cara e vai lá pra matar. Essa cena é muito boa, porque o Matt, de novo, é o que o Thiago falou. Ele usando os poderes para ser o advogado. E aí ele chega no apartamento do cara antes, ele fala pro cara, foge, que tem um amigo meu que vai te proteger. E os policiais entram lá e dão de cara com ele. Essa cena é muito foda. É muito foda mesmo. Essa cena ela é incrível porque quando foi anunciado que o Demolidor teríamos mais uma temporada e tudo mais, ficou muito esse questionamento. Será que a gente vai manter as cenas de luta, essa violência, né? Isso que a gente viu na Netflix, porque até então a gente sabe que a Marvel é uma coisa, né? Nos cinemas, principalmente, o pessoal brinca, fala que é uma porrada fofa, né? Um negócio mais assim. Apesar de eu discordar em vários momentos. Quem viu Echo já sabe que não vai ser assim. Exato. Então, mas no começo tinha aquela desconfiança, mas assim, essa cena, tanto a primeira cena do primeiro episódio, quanto essa, mostram que essa série veio, mano. Ela veio que veio, porque o nível de brutalidade, e é legal que o que você falou, não é a luta só dele com o policial, né? Com os policiais. É uma luta interna. Enquanto ele luta com eles, ele tá lutando com ele mesmo na cabeça, né? Exatamente. E eu achei isso incrível, porque parece que cada surto de raiva que ele tem com ele mesmo aumenta a violência dele nos golpes, sabe? Uhum. Tem uma hora que ele torce o braço do maluco ali que eu falo, meu Deus, o que aconteceu aqui, cara? Exatamente, porque assim, ele tava primeiro apanhando, porque isso acontece também em Demolidor. Quando ele tá nas funções de advogado, ele não reage. Ele é um advogado cego, alguém tentou bater nele, ele vai... Só que quando ele vê que se ele continuar assim ele vai morrer, aí solta o Demolidor dentro dele. E a situação que estava acontecendo aqui era exatamente essa. E era uma situação ótima pra ele em termos judiciais. Porque ele ia falar, porra, eu achei o cara, queriam matar ele e me arrebentaram ali. Só que aí quando o policial vai pra matá-lo, aí ele tem que reagir, senão ele ia morrer. Tanto que ele fala, não façam isso. Até aquela primeira surra que ele não reage, era tudo o que ele queria, tá ligado? Tava acontecendo tudo perfeito pra ele. E ele ia chegar no júri totalmente espancado. Ele ia chegar pro julgamento totalmente arrebentado e essa situação ia colaborar. Só que agora ele matou os dois caras, né? E é muito bom o grito no final, que é o mesmo grito do final da terceira temporada de Demolidor, que é assim, eu não quero voltar, mas eu estou sendo puxado de volta, porque contra essa natureza não tem como lutar. No primeiro ou segundo episódio da primeira temporada da Netflix, quando ele tá se confessando pela primeira vez, ele fala algo do demônio que vive dentro dos Murdoch Boys, né? Que tinha no pai dele, tem nele também. Sim. E é algo que você pode até tentar lutar contra, mas sempre volta. Exato. E você vê que neste momento, né, não é que volta só essa coisa de ser o vigilante, de ser o demolidor, volta tudo, né? Volta essa raiva que ele tem, volta, de novo ele cruza a linha, então parece que ele não consegue mais voltar para aquela linha tênue, né? De resolver o problema, de fazer a justiça e não matar os seus inimigos. Então, você vê, quando ele teve o surto, ele, no primeiro episódio, né, joga o Dex do prédio. Agora, mata os dois policiais. Então, ele tá num conflito muito grande, porque ele sabe que se ele voltar a ser demolidor, ele vai ficar cruzando essa linha. O que vai acontecer? Então, esse final de episódio, você fica pensando aqui, né? Ele dá um gancho pro que vai acontecer. Você fala, e aí? Exatamente, porque agora de novo ele cruzou a linha, né? Ele já não vai, primeiro que ele não vai poder usar essa parada de que ele apanhou dos caras, porque ele não pode nem aparecer ali nessa situação, porque senão essa persona do advogado cego, indefeso dele, também vai pro ralo. E esse final de episódio me deixa numa empolgação muito grande pra semana que vem, né? Porque realmente a gente vai ver esse retorno acontecendo, a gente vai ver ele voltando pra aquela sala onde os trajes dele estão guardados, né? Porque assim, ele não queimou as coisas. Até porque ele provavelmente internamente já sabia, assim como o Wilson Fisk, tá tudo guardadinho lá. Ele já sabia que ele ia acabar voltando em algum momento. E essa cena toda mostrou toda essa violência que a gente vai ver, violência que a gente viu em Echo e que a Marvel está fazendo em algumas séries. Até Cavaleiro da Lua tem uns pontos
pontos mais assim, mas Echo pra mim é surreal. O Wilson Fisk espancando o cara do hot dog ali é uma parada bizarra, sabe? E é ótimo, né? É ótimo que isso seja mantido, porque popularizou muito, muito essas séries na época, né? E eu acho que é ótimo que isso seja mantido, e a gente tem visto isso não só ser mantido, como tem sido elevado até, né? São cenas bem chocantes. E tô empolgado, cara. Tô bem empolgado pra ver como vai se desenrolar agora nos próximos episódios. Exatamente, eu também, porque eu acho que o Dex vai continuar aparecendo. Eu acho que eles vão lidar com esses dois casos pra gente ver um pouco mais do Matt como essa vítima, né? Ele tá depondo, ele sofreu muito com a morte do Fogg e tudo mais. E ele também nessa de advogado, e vai ter a parte Demolidor. Óbvio, já não durou, acabou. No momento que ele mata os dois caras e grita, ele sabe que ele voltou, ele tá puto com isso, mas ele vai ter que voltar. Minutos antes, ele escutou o cara falando, o Hector, o Demolidor não tá aí, tem que ter alguém pra proteger as pessoas. Tudo isso vai mexendo com a cabeça dele. E aí, com o Muse aparecendo, um serial killer, que caso ele mate a Heather Glenn, por exemplo, não tem como você ficar alheio a tudo isso, sabe? Você, não vou voltar, seu Demolidor. Ele vai ver Nova York escaralhando de novo. Ele vai ver que ele precisa fazer isso. E o Justiceiro vai voltar, e o showrunner da série disse, né, que ele volta com o Matt precisando cruzar uma linha que ele não cruza, chamando o Justiceiro pra isso. A gente já sabe qual que é a linha que o Matt não cruza e o Justiceiro cruza. E por que o Justiceiro virá. De novo, o Matt cruzou a linha com o Dex. O Dex não morreu. Então, sei lá também, né? Só que se ele matou esses dois caras... É que tem uma questão filosófica também, né? Porque assim, com o Dex, tudo bem, ele não matou o cara, mas ele cruzou a linha, ele quis matar. Ele deliberadamente quis matar, entendeu? Se não matou, beleza, o cara aconteceu ali, ele deve ter, né? Agora o ponto é, ele cruzar a linha não é assim, deixa eu ver se tá respirando, morreu, putz, cruzei a linha. Acho que é mais uma parada filosófica mesmo, sabe? A vontade dele de fazer e ele não se impedir de fazer. Ele vai lá e faz. O Dex foi o primeiro exemplo. Os outros, claro, não tem os poderes do Dex, né, o super... o cara foi reconstruído, né, depois da terceira temporada, praticamente. Então, eles provavelmente morreram. E até interessante, isso que você falou do Justiceiro é um ótimo ponto, que sim, eu fiquei meio curioso, porque a gente viu o showrunner falando que ele ia chamar o Justiceiro pra cruzar uma linha que ele não queria, mas ele acabou cruzando, né, no final do segundo episódio. Então, eu não sei como que isso vai ser trabalhado pros próximos episódios, porque ele já cruzou essa linha. Só se não quer cruzar de novo, sei lá. Cruzou algumas vezes, né? Eu acho que talvez pode ter uma relação também com o próprio Fisk. Sim, né? Porque... pode ser. Até porque o episódio acaba com a terapia de casal, né? Do Fisk e da Vanessa. Exato. E eu não sei como que vai ser também se eles vão... Porque juntos eles podem ser ainda mais fortes, né? Você imagina o Wilson Fisk com o poder e a liberdade que ele tem como prefeito, juntando com a influência, né? Juntando com o poder de ser o rei do crime. Então eu não sei como que vai ser o desenvolvimento do casal, se o casal vai se unir no futuro, vai voltar. Mas também deixa um gancho pra isso. Fala, pô, beleza. Aí cruzar a linha com o Fisk, realmente, algo que ele não cruzou antes. Talvez agora, se ele ficar muito poderoso, seja o momento, sabe? Então... É porque é assim também, a Vanessa, a gente percebe, mesmo o caso extraconjugal, parece que ela tá, tipo assim, querendo a atenção do Fisk de volta. Ele fala que ele mudou muito depois que ele foi atacado por um vigilante, foi o caso da Echo. Mas ele mudou porque, realmente, ela acessou ele ali numa memória meio diferente e ela mexeu com a cabeça dele. A parte das habilidades exatamente assim, não, mas ela fez meio que um tratamento de choque nele ali e ele está tentando realmente ser essa pessoa. Do mesmo jeito que a Vanessa traz nele essa pessoa e que ele quer que a Vanessa fique do lado dele, ele tá com esse receio, ele olha pra ela meio tipo, caralho, né? Então eles estão passando por essa situação e tudo que ela faz é querer aquela vida de volta. Ela amava tá casada com o rei do crime. Ela amava o fato dele ser implacável, tá ligado? O cara é um armário, bate em qualquer um, não sei o quê. Então isso tá pegando ela, porque se ela não quisesse realmente estar com ele ainda, ela não chorava, por exemplo, nessa consulta que eles estão, porque ela começa a chorar. Sim. Então, realmente, eu acredito que se juntar os dois e ela ficar com essa parte rei do crime dele, pra ele, vai ser foda. Vai ser meio perigoso. Exato, e vai ser o que vai acabar acontecendo. Provavelmente. Provavelmente vai ser o que vai rolar. E aí vão ser mais algumas das ameaças que a gente vai ver pro restante da série, né? Um ótimo começo, e... Sim. Mais alguma coisa pra falar desses episódios, Thiago? Não, só isso que você falou, cara. Pra mim, a série começou muito bem. Começou mantendo tudo que eu sentia de melhor assistindo as séries antigamente, né? Eu acho que tá entregando boa história, boas cenas de ação,
momentos de diálogos muito bons e gera expectativa. Eu tô com muita expectativa pros próximos episódios pra ver como que eles vão desenrolar todas essas tramas. Mas começa muito bem. Eu também, e é isso. Então, na semana que vem, eu e o Thiago vamos gravar de novo. A gente vai fazer a temporada toda, né? Espero que dê tudo certo nos nossos horários, mas acredito que sim. E, gente, a partir de semana que vem, a gente vai abrir a caixinha de perguntas, responder tudo certinho no final dos episódios. Vai ter vídeo também de análise dos episódios, então fiquem de olho no nosso canal. O Demolidor começou do melhor jeito possível, trouxe a equipe inteira de volta, por isso que é bom você respeitar o passado, a frase do Fogg no começo. E eles estão fazendo isso, já deu pra perceber. E pra mim é só o começo do retorno de todos os defensores, tá ligado? Porque assim, Jessica Jones cabe muito nisso, principalmente ela, sabe? Então, sim, não, todos, cara, todos. Todos. A gente, no trailer dá pra ver o bar lá do Harley que o Luke Cage comanda agora, o Harley's Paradise. Então, eu acredito que... E os caras da Marvel, o Brad Winterbaum, que é o chefe de TV, ele já falou que eles estão conversando sobre isso mesmo. Então... Eu aposto que a Jessica Jones aparece nessa temporada, tá? Faz alguma aposta aí pra temporada pra gente encerrar esse episódio. Eu acho que o seu é uma excelente aposta e eu acho que teremos aparições surpresas também. Se eu tivesse que apostar, eu vou apostar na Jessica Jones também. Eu acho que a Jessica Jones... não, mentira, vou mudar minha aposta. Quem eu acho que aparece, e na verdade eu gostaria que aparecesse, era a Electra. Porque aquela história, eu também. Né? A Electra, assim, se não tem corpo, né? Não morreu. Não morreu. Então, assim, eu acho que eu queria muito ver a Electra de volta. Muito. Minha aposta é essa, e minha expectativa. Então, Electra e Jessica Jones, nossas apostas aqui pro resto da temporada, eu também gostaria dos dois. Esses dois retornos, pra mim, combinam demais. A Electra, gente, cai como uma luva nos Thunderbolt, por exemplo, sabe? Então, assim, traz de volta e já coloca ela nessa Marvel maior aí. Ela e o Justiceiro, imagina esses dois nos Thunderbolts. Isso é louco. Muito bom, muito bom. Então, gente, encerramos o nosso primeiro Nexus Room sobre Daredevil Born Again. Thiago, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Semana que vem estaremos de volta. Boa, valeu. Eu que agradeço uma vez. Até semana que vem. É nóis. Até, Thiagão. Tamo junto. Valeu.